Voltamos a apresentar Nossa Terra, Nossa Gente. Profissionais que trabalham usando a voz sofrem constantemente com problemas na garganta e no nariz. Na reportagem a seguir, você vai ver como prevenir estes problemas. A estudante diz já ter sentido a voz falhar muitas vezes, mas confessa, nunca procurou saber o motivo. Já, mas ainda não fui não fui ao médico não, para saber. Relatos assim são bem comuns, mas o especialista alerta, a rouquidão por mais de 15 dias pode sim ser um problema grave. Então, durante o dia, existe uma variação na nossa tonalidade de voz. O que não pode ocorrer é que essa variação dure por mais de 15 dias. Então, uma pessoa que tem uma rouquidão por mais de 15 dias, a voz fica falhando por mais de 15 dias, está sem voz por mais de 15 dias, tem que procurar um fonoaudiólogo ou um médico para saber o que está acontecendo. Então, rouquidão não é normal. As pessoas comentam que são roucas desde criança. Então, desde criança, estão com algum problema nas pregas vocais. E é interessante que seja identificado. Pode ser uma pequena má formação na prega vocal, que elas não estão lá organizadas adequadamente, ou pode ser uma tensão ou uma flacidez, que pode deixar a voz desorganizada. Pode gerar problemas de natureza social, por exemplo. Uma pessoa que tem a voz muito baixa pode não querer se comunicar porque as pessoas não escutam direito. O cearense fala muito alto. E uma pessoa que fala muito baixo, pode ter dificuldade de ser entendida num ambiente, muitas vezes, que tem um volume mais alto na voz das pessoas. E as pessoas também, por exemplo, que falam muito alto também, podem ser mal compreendidas como pessoas que são exibicionistas, pessoas que estão faltando com a educação, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com tudo isso. Essa professora conta que a voz rouca nunca foi objeto de preocupação, mas quando descobriu que tinha um problema nas cordas vocais, aí foi chegado o momento de mudar certos hábitos. Fui fazer uma consulta com o médico, né, que na realidade eu fui fazer a consulta com o otorrino, e o otorrino me disse que eu precisava de fono, terapias de fonoaudiologia. Isso dificultou um pouquinho o meu processo, né, para ser contratada, porque como eu ia trabalhar com a voz, eu sou professora, né, do Senai e eu trabalho com a voz. Então a gente pensou que poderia dificultar o processo. Então eu fiz todos os exames, fiz consulta e depois fiz a laringoscopia. E o médico falou que isso era natural, que eu iria viver com isso para o resto da minha vida, que eu só teria que ter agora um tratamento de fonoterapia. Então eu vou sempre, a cada ano eu faço sessões de fono por 1, 2, 3 meses. E aí a voz melhora e com o tempo que eu não faço, a voz começa a piorar. E aí eu fico, por isso que hoje eu estou mais rouca, porque já faz quase mais de 1 ano que eu não faço a fono. Então agora eu tenho que retornar para fazer a fonoterapia, melhorar, né, um pouco a voz e aí depois a gente para um pouquinho, né, recupera e dá aquela relaxada e depois retorna novamente. Quando vê que a dificuldade aumenta, a gente volta novamente. Com as consultas e os médicos que já me acompanham, eu descobri que eu preciso tomar mais água, que a água não pode ser gelada, que eu não posso tomar cerveja e que eu tenho que comer diariamente uma maçã, que a maçã me ajuda, né, a tratar mesmo essa parte da voz. Profissionais que utilizam a voz para trabalhar geralmente são os principais alvos. O especialista explica que uma atitude simples, como aquecer a voz antes de utilizar intensamente, pode fazer toda a diferença. A voz é produzida por músculos. Os músculos da respiração, os músculos da fonação, que são as pregas vocais, e da articulação. Então, muitas vezes, quando eles não estão bem, ou eles estão muito relaxados, ou eles estão muito tensos, a voz não funciona direito. Então, por exemplo, quando a gente acorda, a voz está um pouco mais pesada, um pouco mais lenta, e isso decorre da musculatura que não está aquecida. E, ao final do dia, aquelas pessoas que falam muito, os profissionais da voz, por exemplo, né, como uma repórter, pode estar cansado, e o músculo está cansado, assim como o corpo todo. E atenção! Comer chocolate 2 horas antes de usar bastante a voz não é aconselhado. Evite os chamados choques térmicos e nunca coce a garganta com pigarros. E quem necessita se fazer presente em meio a uma multidão, revela quais artifícios utilizados para não ficar na mão
na hora de atrair o cliente. Tem que gritar bastante, né, para poder que as pessoas escutem, porque o nosso produto não é tão exposto, né? Então a gente tem que trabalhar mais com a voz para poder divulgar o produto, né? E assim, a gente tem horas que a garganta quer parar, né? A gente tem que tomar bastante água para poder aguentar o tranco, passar o dia todinho gritando, né? Era muito ruim. De noite, quando eu trabalhava de dia até a tarde, né? Era ruim demais, ficava só gritando, andando, gritando pra lá, pra cá. Era ruim demais. Agora, quando eu comprei a caixinha, agora melhorou. A voz ficou mais legal. Agora dá pra mim chegar em casa, ficar muito rouco, entendeu? Agora ficou mais melhorzinho pra mim agora. Às vezes eu paro e deixo só o gravador. Que é melhor. Às vezes eu fico cansado de falar. A garganta fica meio ruim assim, a voz, entendeu? Aí fica querendo tossir. Aí quando eu comprei essa caixinha, melhorou a minha voz. Ficou melhorzinha agora. Pra mim vender. Melhorou a venda, né, pra mim. Porque já dá para os pessoal escutar melhor. Ficar só gritando pra lá, pra cá, muito ruim. A contribuição sindical, conhecida como imposto sindical, que corresponde à remuneração de um dia de trabalho por ano, tem sido paga de forma incorreta por muitos médicos no Ceará, principalmente no interior do estado. Muitos estão pagando em duplicidade esta contribuição, ou recolhendo para outros órgãos e não para o Sindicato dos Médicos, como é o correto. O diretor tesoureiro do sindicato, Dr. Tarcísio Dias, explica o problema e informa como os médicos devem fazer para não cometer este erro. O Sindicato dos Médicos, todo ano ele manda com antecedência um boleto que deve ser pago até o dia 28 ou 29 de fevereiro de cada ano. Então, o médico recebe esse boleto e deve pagar, e uma vez esse boleto pago, ele vai no seu emprego, se ele trabalhar, vamos dizer, no emprego de iniciativa privada ou numa prefeitura, ele leva aquele boleto quitado e apresenta no comecinho de março, para que ele não tenha um desconto no final de março, porque quando der o dia 30 de março, se ele não apresentar esse boleto quitado, a empresa vai e desconta, a partir de abril, o valor de um dia de trabalho do profissional. Uma pena, o programa de hoje está acabando, mas você quer participar do nosso programa? É bem simples, basta enviar o e-mail para tvcnossaterra.nossagente@gmail.com. Envie sua crítica, sua sugestão, você pode enviar o seu elogio, enfim, você participa conosco sim. Também você pode participar ligando para 3044 6094. Para acessar a quaisquer matérias exibidas aqui no nosso programa, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/programa Nossa Terra. Obrigado pela audiência, boa noite.